E quando eu chegava lá nos meninos que estavam tomando uma, eles estavam curtindo rock, e, por influência de um amigo meu, um camarada meu chamado Davi. Davi, ele faz muito cover aí de Black Sabbath e de outras bandas no Metal Beer. Ele sempre me convida, vamos lá, negão, vamos ver, vamos assistir e tal. Eu gosto muito do cara, mas havia aquela época que eu detestava, assim, quando eu estava lá com os meninos e ele envolvia os meninos. Ele sempre muito carismático, os meninos gostando muito dele. E eu não queria, eu detestava rock. Até que um dia eu tive um encontro, uma iluminação em relação ao rock, que foi com a banda Black Sabbath. E foi uma revelação meio que sobrenatural. E aqui no canal History Sabbath Rock, nós vamos falar a respeito dessa experiência. A partir de agora, nós vamos ter esse canal, esse momento com vocês de 10, 12 minutos, falando a respeito de rock. E eu não venho como mestre, mas eu venho também para aprender com vocês. Na verdade, eu venho mais para aprender porque eu conheço muito pouco de rock. E por essa razão a gente vai estar trazendo pessoas aqui para um podcast. Inclusive esse Davi que nós conversamos. Vamos trazer o David Brown. Vamos trazer o nosso querido Alisson do Coco. Que é Alisson do Coco porque quebra coco. Porque trabalha com coco, não porque dança coco, viu gente? A gente vai trazer essas pessoas, o Nato, baterista, entre outras pessoas que eu vou passar a conhecer a partir de agora e convidar aí ao nosso convívio a partir de agora para participar aí do nosso canal History Sabbath Rock. E quanto ao conhecimento, nós vamos conversar a respeito do que nós aprendemos ouvindo músicas e lendo. Então nós temos aqui Sabbath de Jock McLeod, Sabbath Blood Sabbath, que é também um dos CDs, um dos grandes discos do fim da carreira de Black Sabbath. E outro livro que é extraordinário, nós estamos aí lendo, dá uma olhada, é Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. E essa biografia é extraordinária, gente. Ó, Black Sabbath, do Mark Will, que também é escritor do mesmo livro de Zeppelin, quando os gigantes caminhavam sobre a Terra. Então nós vamos fundamentar o que estamos para falar sobre a banda Black Sabbath, a banda Led Zeppelin. Nós vamos fundamentar nesses livros. Mais do que isso, nós vamos oferecer para as pessoas que são realmente fãs de rock, nós vamos oferecer o mapa numerológico, tanto pitagoriano como cabalista, dos grandes artistas que fizeram aí o rock. No caso, começando aí com Ozzy Osbourne, né, Tony Iommi, nós vamos aí com Geezer, nós vamos falar muito do ponto sobrenatural, aquela sombra que Geezer viu no quarto e que no outro dia, né, lembrando também do filme que ele tinha assistido e da sombra que ele tinha visto e tinha vindo falar com ele, é, nós vamos falar que sombra era aquela, vamos dar uma olhada do ponto de vista sobrenatural que a banda Black Sabbath merece. E exatamente por um problema muito sério, que foi síndrome de pânico, que eu procurei, justamente quando estava com o meu canal aí no YouTube, o canal Tarô de Ouro estava estourado, e a gente teve 50 mil inscritos, 7 milhões de visualizações. Aí eu comecei a receber ataques de pessoas que trabalham com magia, tanto de pai santo como magos. Então aconteceu de eu procurar aí um pai santo famoso e ele disse que eu teria que dar todas as obrigações e talvez um bori.
e o valor ficaria exatamente em R$ 7.000. Isso no ano de 2018, né? E aí eu estava com dinheiro, mas eu não queria gastar assim, né? E toda noite tinha esses começos, né, de síndrome de pânico. E muitas vezes já acontecendo à luz do dia, foi quando eu conheci um casal de mulheres que trabalhavam exatamente com canal na área do satanismo. Então, elas disseram que poderiam me salvar se eu fizesse aquele impacto. E eu realmente, como era cristão, passei por situações muito difíceis, né? Mas eu via que estava piorando. E na época eu morava numa família, com uma família que não me apoiavam, né? A minha família biológica, a minha família de sangue, era uma família que se eu tivesse doente, que se foda pra lá, né? Tal. E aí eu estava realmente numa situação muito complicada e eu aceitei a proposta dessas duas camaradas, dessas duas mestres espirituais satanistas, e aí resolvi me preparar para pactuar. O pacto se deu às 12h30, né? Elas vendo de lá, online, né? Chamada online de vídeo. E aí eu disse, o que é que eu coloco? Qual é a música que eu coloco? Ela mandou uma música aí e eu coloquei. E enquanto fazia o pacto, aquelas velas clepitavam, fizeram a maior festa, né? Porque nós colocamos muitas velas, velas de 7 dias, velas de 10, velas de 5, velas de 8. E essas velas clepitavam e que para elas que assistiam online, eu tinha sido completamente aceito, é, em relação ao pacto. A entidade Beelzebub tinha me aceitado completamente. No entanto, nos outros dias, quando eu colocava aquela música e ia fazer os rituais, que são rituais noturnos, as velas não chamavam mais. E depois de mês eu fiquei incomodado. E ela disse, experimente algumas outras músicas. E sem querer eu estava diante do altar e rolou a música aí de um CD chamado Paranoid, de Black Sabbath. E quando a primeira faixa daquele CD, que nós vamos falar depois sobre essa faixa, começou a tocar, as velas voltaram a crepitar. Então eu descobri, né, com diversas experimentações, que a entidade, que no caso era Beelzebub, que foi com quem primeiro eu me pactuei, ela gostava, aquela entidade, aquela divindade, aquela deidade sombria, gostava de Black Sabbath. E aí eu comecei agora, quando eu ia por dentro do altar, eu colocava nas caixinhas, e aí começava a venerar, e a presença de Beelzebub estava ali. Por essa razão, eu agora comecei a escutar Black Sabbath, sem saber nada das letras, sem saber de onde essa banda vinha. Isso aconteceu no ano de 2018. É, eu sempre era expulso de casa, né? A minha irmã era alcoólatra e se foi, né? Que Deus já tem em bom lugar. E ela gostava muito de me expulsar, né? Bebia até perder o sentido e me expulsou várias vezes. É claro que os filhos delas, né? Não, é tudo perdoável, é mamãe. Mas para mim era muito difícil. E no dia 12 de dezembro de 2018, eu fui expulso pela última vez de casa e não voltei mais. E aí a Lakshmi, que hoje é sacerdotisa da minha casa, que ressignificou minha vida, ela disse que, você lembra que quando ela foi me visitar, eu estava escutando esse CD, né, o Paranoide. E ela se lembra como eu batia assim com a cabeça e tudo. Eu estava fã dessa banda maravilhosa, que é nada mais, nada menos do que a Black Sabbath. E preciso deixar bem claro que melhorei completamente dessa questão de síndrome de pânico, como de outros problemas na área sexual, né, que é a ejaculação precoce,
a possível impotência, entre outras. Isso aí foi pós-pacto, não é? E eu devo muito a Baal, Beelzebub, Baal, por causa desse pacto, né? E por ele se animar tanto, se fazer presente quando escuta as vozes de Ozzy Osbourne, né? E de Dio, aí quando a banda Black Sabbath canta. Então, se inscreva aqui conosco, fique inscrito, coloque aí pro Rios, carregue aí para receber também os nossos stories, que nós vamos trabalhar a partir de agora com rock. Né? E quem quiser trabalho de magia, entrar em contato conosco, bem como também tarô, baralho cigano, etc. A véia.